envereda pelo ensino. Tá certo? Mas como essa igreja é constantemente cabeças pensantes, nós não ficamos seguindo pessoas somente porque ela está dizendo, mas nós seguimos a Sagrada Escritura e nós respeitamos as pessoas enquanto elas respeitam a Bíblia. Então foi reunido, votado para esse curso. Tá certo? Por quê? Porque a pessoa abraçou o unicismo. E o unicismo não tem base. O unicismo atenta contra a verdade da Sagrada Escritura, atenta contra a revelação. Na atualidade, existem muitos movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente, de forma sutil e por meio da música. Esses unicistas ensinam esses desvios doutrinários sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica essa distinção. E a vida eterna é essa: que conheçam a Ti, só o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste, e Ele envia o Espírito que desce do Pentecostes. João 17:3. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico. Tá? Duas pessoas distintas, um envia e outro envia. Isso foi encenado tipologicamente no Monte Moriá. No Monte Moriá, Deus diz a Abraão: dai-me teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Está certo? Abraão sobe no Moriá para entregar Isaque. Diz aos jovens que estão indo com ele: nós vamos subir ali, adorar e voltaremos. Está certo? Ele sobe, tem a lenha, tem o cutelo e o fogo. Isaque pergunta: onde está o cordeiro? Abraão disse: Deus proverá para si. Vão até o lugar, prepara o altar, coloca Isaque em cima. Quando sobe o cutelo, a voz dá: Abraão, não faça falta. Já vi. E aí ele olha lá e tem um cordeiro de 2 chifres. Aquilo é tipológico. Qual é o antítipo daquilo? Onde que aquilo está voltando para uma realidade futura? Onde que aquilo se cumpre? Se cumpre na realidade na qual o próprio Pai, ele vai entregar o próprio filho. Abraão é impedido de sacrificar Isaque, mas o Pai, ele sacrifica por nós na cruz do Calvário. E o seu filho diz: tetelestai, está consumado. Ele consuma o sacrifício em si mesmo, garantindo para nós a salvação e a vida eterna. Tá certo? Então você tem essa situação na qual é impossível o unicismo. Por quê? Você tem o Pai, você tem o Filho, e o Filho envia o Espírito, e o Espírito é uma pessoa. Conforme eu mostrei abundantemente aqui. Sou até repetitivo e cansativo, mas é necessário. Tá certo? Porque é o momento de a gente tratar acerca disso. Veja só. Continuando. Uma reflexão aqui. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra e não do movimento. Inclusive, uma coisa que eu ia explicar aqui, cognoscível, mais místico. Quando ele diz que esse conhecimento não é cognoscível, tá? A capacidade cognitiva é a capacidade de absorção de conhecimento. Então, nós temos uma certa capacidade de absorção de conhecimento. Só que certos conhecimentos são tão altos, tão elevados, que escapam da nossa capacidade de absorvê-los. Nós não conseguimos entendê-los plenamente. Assim é Deus. Deus não será plenamente entendido. Deus será criado. Você crê e você adora. Certo? Então, uma vez que foi revelado, você tem condições perfeitas para crer e adorar. E aí você não conseguirá entender plenamente, mas você vai conseguir crer. O que dizer assim? Aí ele fala que o poder é da palavra. Deus tem compromisso com quem? Com a sua palavra. Deus não tem compromisso com o pregador da palavra. Deus não tem compromisso com o grupo que usa aquela palavra. Deus tem compromisso com a palavra. O compromisso de Deus é tão forte com a palavra que naquele dia muitos se apresentarão para Cristo e dirão: em teu nome pregamos, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios. Ao que lhes dirá: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Eles manipulavam a palavra. Paulo até diz: eu sei
sei que muitos pregam por inveja, mas importa que prega. Então tem muito pregador que prega por inveja para aparecer, não vive o que prega, é matriculado, tá certo? Se você encontrar ele na rua, toda a mensagem dele vai por isso, porque você vê um péssimo testemunho, mas Deus tem compromisso com o pregador, e sim com a palavra. Assim também esses grupos são unicistas, são. A música deles é bonita, é linda, é maravilhosa. Só que Deus tem compromisso com a sua palavra. Se eles usam na sua música a palavra de Deus, vai surtir efeito por causa da palavra, não por causa disso. Tá certo? Mas tenha sempre certo na sua mente: a fonte é ruim, a fonte é contaminada. Olha só, o que dizer assim? A palavra de Deus é semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas. A semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. Alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir tais músicas. Assim convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. As emoções caíram para a natureza humana no Éden, e não servem como um instrumento aferidor da doutrina. É aquela coisa, né? Porque você sentiu um arrepio, como uma coisa. Não tem que ver para o arrepio, pela palavra de Deus. O sentido de Deus, cuidado com isso. Cuidado com esse negócio. Por quê? Não é os sentimentos, porque os sentimentos estão afetados pelo pecado. Então, muitas das vezes, a própria atmosfera de juízo está afetada, está equivocada. Então, você tem que viver pautado pela palavra, não por sentimentos. Tá certo? Isso é fundamental. A Bíblia é a única fonte de doutrina, não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito. Para acabar, para encerrar, a posição oficial do unicismo é condenada na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem, rejeitado pelas principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. Tá? O que diz? Declaração de fé da Assembleia de Deus. Tá? Isso aqui não é livro revelado, não, tá? Isso aqui é simplesmente um posicionamento oficial da igreja em relação a essa doutrina. Revelado é sua Bíblia. Mas isso aqui é o que a igreja pensa, um grupo que se organizou e que elaborou, o que essa igreja pensa acerca dessa doutrina. Cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, a página é 39. Monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência, substância, indivisível em natureza, e que subsiste eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, distintos em função, cada um tem uma missão específica, manifestação e aspecto. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito. A Escritura Sagrada claramente revela que a Trindade é real e verdadeira. Uma só essência, substância em três pessoas. Cada pessoa da Santíssima Trindade possui todos os atributos divinos, onipotência, onisciência, presença, soberania, eternidade. A Bíblia chama principalmente de Deus cada uma delas. As Escrituras Sagradas, no entanto, afirmam que há um só Deus, e que Deus é um. Todavia, para nós há um só Deus. Mas Deus é um, Gálatas 3:20. Um só Deus e Pai de todos, o Pai sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4:6. Até aqui. Vamos lá. Encerra aqui. Ó. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria de nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus falso, diferente de revelado no Novo Testamento, 2 Coríntios 11:4. Nós devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, não contra pessoas. Nossa guerra não é contra a carne, nem contra a sangue. Nossa guerra é contra ordens espirituais da humanidade, é contra as ideias distorcidas produzidas por esse espírito maligno, que estão aprisionando essas pessoas, mas não contra as pessoas em si. Tá certo? Aqui seguinte, nós devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, a doutrina desunida. Devemos manter contato respeitoso de nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças com mansidão. Segundo de João 10, conclusão. A introdução do credo de Atanásio
resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeito e violado, ou terá com certeza que perecer para sempre. A fé cristã é essa, que adoramos a um Deus em Trindade, e Trindade e Unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas e assim caem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. Se você adorar um Deus diferente daquele que foi revelado pela Escritura, a que Deus você estará adorando? A que Jesus você estará servindo? Ao Jesus bíblico ou ao Jesus inventado por nós? Essa é a questão. Fiquemos com a Sagrada Escritura, fiquemos com a Bíblia Sagrada e vamos se atentar a esses desvios para que a gente não seja arrastado por eles do tempo, tá bom? É uma grande oportunidade, não